Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia pela Rede Mundo Maior de TV, onde nós vamos responder agora o e-mail do nosso querido irmão Raimundo Carvalho de Brito, que ele diz que ele classifica Moisés como um assassino que se deu bem. Ora, eu queria, meu caro Raimundo, trazer para você exatamente as colocações que fizemos na primeira parte do programa. No tempo de Moisés, ele que teve uma missão mediúnica muito grande, Moisés foi um homem de muita tomada de posição. Eu não estou aqui para defender Moisés de forma nenhuma, só que eu vejo um pouquinho diferente da tua colocação. Eu não vejo Moisés como uma pessoa que tenha sido um assassino, não é assim bem que eu vejo. Mas Moisés trazia um povo idólatra, politeísta, há 400 anos vivendo num mundo pagão, num mundo onde tinha um politeísmo muito forte nos deuses do Egito, que a gente conhece, e ele precisava tirar do meio desse povo essa mancha e apresentar um Deus único, mas um Deus que precisava ser respeitado. E na forma que você leia o livro do Êxodo para você ver. Moisés, em todas as ocasiões que ele mostrava que Deus estava assistindo aquele povo, ele calava aquele povo por um pouco de tempo. Isso aconteceu na primeira parada que ele faz em Poços de Mara, do outro lado do Mar dos Juncos, que nunca foi Mar Vermelho. Do outro lado, quando ele para, tem uns poços lá, um local que foi chamado de Mara, que está lá no Êxodo, e ele chega lá, a água toda salgada. O que é que o povo faz? O povo se revolta, se vira contra ele e diz assim: tiraste-nos do Egito para nos matar de sede e fome no deserto. Melhor que ficássemos escravos, porém vivos, e não livres, agora para morrer de sede. Moisés pega uma madeira, na sua mediunidade, coloca a madeira na água, e a água se torna doce, potável. O povo se aquieta, se acalma. Mas aí, meu querido, a caminhada continua, e quando Moisés chega mais na frente, começa de novo, acabou a água, a mesma coisa. Quando foi, já antes, na hora de atravessar o Mar dos Juncos, eles também disseram a mesma coisa. Chegaram os faraós, vão nos matar. Então, sempre estavam se rebelando contra Moisés. E ele demonstrou aí uma paciência muito grande. E aí, por isso que Moisés, é possível que você esteja se referindo ao episódio quando ele desce do Sinai, que encontra aquele povo que construiu o bezerro de ouro, e ele joga as tábuas no meio e morre muita gente, como é narrado. E a gente não deve ler a Bíblia nem entender literalmente. E aqui não vai uma defesa de Moisés de forma nenhuma, porque com certeza ele foi obrigado a mandar apedrejar muitos, para que se visse de exemplo para os outros, sob sua autoridade. Daí porque ele separou, embora fosse um grande médium, a parte espiritual da parte material. Ele entregou o lado espiritual ao seu irmão Arão, que passou a ser o responsável pelas cerimônias espirituais, e cuidou do lado civil, do lado legislativo, do lado da moral. E foi assim que ele realizou um trabalho fantástico como médium, porque quando Moisés encontra aquela sarça ardente na planície do Sinai, ele não precisava voltar ao Egito, ele já tinha fugido do Egito na história, a gente sabe disso, e ele não tinha por que agora enfrentar mais um local que ele já era há 40 anos, já tinha saído dali, já não queria mais compromisso com aquele povo, mas ele atendeu um chamado de Deus e foi realizar uma missão dificílima. Eu pergunto a você, meu caro Raimundo Carvalho de Brito, se você encontrasse no fundo do seu quintal uma planta que se ardia e não se consumia, e saísse uma voz lhe dando uma missão para você assumir, qual seria a sua reação? Nós estamos há 3.500 anos ou 4.000 anos depois disso. A missão dele, ele abraçou imediatamente. Quando a voz diz assim, vai ao Egito e liberta meu povo, ele não perguntou quanto eu vou ganhar para fazer isso, quanto é que que transporte você vai me dar, você vai pagar a minha passagem, como é que vai ser? Não, Moisés não fez pergunta nenhuma, ele se entregou pela observação que ele diz. Quando eu chegar lá, querendo dizer que ia.
Quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou. Então ele abraçou uma causa dificílima, realizou uma tarefa quase humanamente impossível de transportar aquele pessoal todinho e levar para a Terra Prometida, mas mesmo assim você pode ver que Moisés colheu também. Naquilo que ele se cedeu na sua missão, ele colheu o fruto. Inclusive o próprio Yahvé não permitiu que ele chegasse à Terra Prometida. Ele avistou do outro lado de Jericó as montanhas, o vale ali de Jericó, mas Deus disse, não terás o direito de entrar. E aí ele entrega o bastão para Josué. Então, eu vejo o trabalho dele de implantação do monoteísmo fantástico, é assim que a gente tem que ver. E ele é citado por Jesus. Jesus fala de Moisés. Se vocês não acreditaram em Moisés, olha aí, muito menos em mim. Então Jesus está vendo todo aquele processo evolutivo que vem lá de trás, que o ser humano é sempre refutador, é sempre insensível, indiferente às coisas espirituais. Vocês não acreditaram em Moisés, que veio com aquela força bruta e material, como é que vão acreditar em mim, que falo de amor, fraternidade, perdão? Então veja aí o choque. Então, eu não acho que ele pose de moço bom ao lado de Chico Xavier, Jesus Cristo e Allan Kardec. Eu acho que ele plantou a semente. Ele fez o mais difícil, meu caro Raimundo Carvalho. Ele cavou os alicerces. Ele fez o trabalho mais difícil. Ele implantou a rede, me desculpa a expressão, de esgoto saneadora, para que drenasse o ranço, a indiferença daquele povo pagão que precisava abraçar agora um Deus único, o monoteísmo que se deve a ele. Começou com Abraão, mas Moisés realizou a parte prática desse monoteísmo. E com fenômenos espíritas, mediúnicos, é aí que entra a união das duas partes. Com fenômenos mediúnicos que continuaram no tempo de Jesus, que foi o maior médio de Deus, intermediário, eu e o Pai somos um, em sintonia. Jesus sintonizava com Deus. E Kardec vem trazer o Espírito da Verdade, que é o retorno de Elias ou João Batista. O Espírito que habitou esses dois vem trazer para nós a terceira revelação e a conclusão final. Mas a tua pergunta, eu não concordo com você diga isso, mas é muito bem feita e excelente para que a gente tenha essa oportunidade, meu caro Raimundo Carvalho de Brito, de esclarecer aqueles que têm também essa dúvida como você. Obrigado pelo seu e-mail, Jesus lhe abençoe e continue buscando essa verdade que com certeza vai libertar não só a você, como a todos nós que a buscamos. Continue conosco, daqui a mais um minuto nós estamos de volta para a terceira e última parte do nosso programa. Muita paz a todos.